Olá, pessoal. Graça e paz. Estamos tentando resolver aqui o probleminha do áudio. Espero que agora esteja saindo. Saindo, Beto? Tá? Olá. Pessoal, tá saindo o som? Vocês estão conseguindo ouvir? A paz do Senhor, saudade de vocês. Graça e paz. Nós vamos iniciar o nosso culto. Pode tocar, bebê. Nós vamos iniciar o nosso culto, não é? Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada, viu, Anderson, pelo feedback. Obrigada. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto, né? Que nós possamos, neste momento, juntos, adorar ao Senhor, né? Celebrar ao Senhor. Nós temos essa liberdade no nosso país, ainda que seja pelas redes sociais, mas temos a liberdade de celebrar ao nosso Deus. E eu gostaria de ler com vocês um salmo muito conhecido, bastante conhecido, que é o Salmo 122. Se você tiver com a Bíblia aí ou no seu celular, que você possa abrir para que nós possamos ler juntos, né? O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E aqui o salmista, ele expressa a alegria por ter recebido o convite de ir até a casa do Senhor. E ele expressa também essa alegria aceitando este convite, né? Ele foi convidado a subir a Jerusalém para adorar a Deus, para celebrar a Deus, e ele expressa isso: alegrei-me quando me disseram. Então, que quando nós também recebermos o convite de ir até a casa do Senhor, que a gente possa aceitar esse convite de todo o coração e se alegrar, porque nós recebemos um convite muito especial. Não é qualquer convite, não é um convite de ir a uma festa, de ir a um shopping. É um convite muito mais que especial. É um convite para adorar a Deus, para ir até a casa do Senhor adorar a Deus, né? E hoje mais cedo nós fizemos esse convite no grupo da igreja. Nós lançamos o convite a vocês de participar desse culto junto conosco, né? Então, que você que viu esse convite, que você realmente possa estar participando e feliz por estar participando conosco para adorar e celebrar ao nome do Senhor. Então, toda vez que nós formos à casa do Senhor, que a gente vá com alegria, com satisfação, porque nós vamos ali celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor. Então, que nesse momento você se junte a nós com alegria, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Amém? Nós vamos começar com uma canção que diz: eu quero conhecer Jesus. Então, que esse seja o nosso desejo a cada dia, de conhecer e prosseguir conhecendo cada vez mais o Senhor, conhecendo, querendo saber, descobrir qual verdadeiramente é a vontade dele para a nossa vida. E nós vamos cantar essa canção. Então, que você aí do outro lado, você possa cantar conosco e adorar ao Senhor e dizer que você está feliz por estar participando deste culto, ainda aqui online.
pessoal entrando aí. O pessoal também. Pessoal, paz do Senhor para todos. Sejam muito bem-vindos. Todos que estão aí nesse momento, a gente juntos, se alegrando, conversando, comentando. Estou sem meus óculos aqui, mas estou vendo que tem gente entrando e comentando. Isso é uma alegria, né? A gente não está ainda podendo se reunir fisicamente, todo mundo junto, presencialmente, aquele momento físico que a gente sempre tem. Mas se a gente tem essas ferramentas, são as redes sociais, por que não utilizar assim para o bem? Então, através dessas redes sociais, a gente pode se juntar, ter comunhão, mandar abraço, sim, matar saudade, sim, dizer, assinar, dizer, estou aqui, dizer, opa, fulano, como é que tá, conversar, trocar ideia, é isso aí. E nós estamos juntos nesse momento, que é um momento precioso. Então, bom, né? O pessoal está vindo aí, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento que a gente está junto para que a gente possa cantar, louvar o Senhor, assinar, como a gente falou, está se abraçando e também ouvir a palavra de Deus. Né? A gente adora Deus, fala para Ele que está no nosso coração, louva e também ouve a palavra de Deus e ouve a voz do Senhor para a gente. Amém. Amém? Vamos começar o nosso culto, né? Vamos começar. Hoje é domingo, né? O famoso domingo de Páscoa. E a gente vai tratar um pouquinho a respeito. Hoje a palavra pode ser um pouco rápida, mas é uma palavra que o Senhor Deus tem para todos nós. A gente vai rodar a Bíblia em alguns versículos hoje. E vamos começar. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia, né? Todo mundo com a Bíblia na mão. Alguns versículos a gente vai ler junto na Bíblia, outros eu vou acabar lendo um pouco. Vamos gravar aqui o volume, tá no ar, né? Muito bom, pessoal. Páscoa. Primeira coisa que a gente vai falar, vai tratar sobre a Páscoa. O que seria a Páscoa? O que seria isso? Porque hoje é um domingo de Páscoa, né? Que festa é essa? A Páscoa, pelo que a gente sabe, é quando tem ovo da Páscoa. Ovo de chocolate que todo mundo coloca, mas parece que também tem alguma coisa a ver com Jesus. E eu lembro que na igreja onde eu vou, todo mundo bota aquela coroa e fica lá olhando para Jesus e diz que isso é Páscoa. Então, vamos entender de fato o que é Páscoa? Esse nome Páscoa, ele veio um pouco antes de Jesus. Desde aquela época que o povo de Deus que estava na Terra Prometida tinha saído de lá para ir para o Egito, mas depois de um tempo ficou como escravo, praticamente 430 anos depois de escravidão, quase meio milênio, o povo já não suportava mais a dor da escravidão, o gosto amargo da escravidão. O povo disse, a gente precisa de um libertador. Foi quando Deus enviou Moisés. Quando Moisés apareceu lá, teve aquelas famosas 10 pragas no Egito, e na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, essa história a gente já ouviu no Antigo Testamento, que lá teve o sangue do bezerro e tal. O faraó disse, tá bom, já chega, manda esse povo embora. Então, nesse exato momento, o pessoal saiu do Egito, né? Foi liberado, começou a fugir. Depois o faraó se arrependeu. Quando ele se arrependeu, foi lá, não, me arrependi, vou lá perseguir o povo. E teve aquela questão que o mar vermelho se abriu, o povo entrou, o exército faraó entrou, e de repente o mar fechou, o exército morreu. Então, esse êxodo, essa saída do povo do Egito, que ficou um tempo no deserto, 40 anos, para que depois voltasse à Terra Prometida, em Canaã, que já entra a época dos juízes, com Josué, e aí segue sequência, foi celebrada a Páscoa. Foi um ritual que eles fizeram, comendo bezerro e tudo mais, para celebrar o quê? O momento da saída, né? O êxodo do povo do Egito, libertação do povo do Egito. Amém. E essa celebração da Páscoa foi celebrada periodicamente, todo ano eles celebravam, uma vez por ano eles faziam os rituais de celebração do povo judeu, do povo hebreu. Então seguiu-se a época dos juízes, seguiu-se depois de juízes a época que veio dos reis, né, também. Tanto o Reino Unido quanto o Reino Dividido, o reis misturado com os profetas. Depois o povo do Reino de Israel foi invadido pelos assírios, depois o povo do Reino de Judá foi invadido pelos babilônios, foi levado cativeiro, voltaram, vem aquela história de Esdras, Neemias. E veio um período interbíblico que a gente chama de 400 anos, de acordo com o cânon, que se chama de cânon judaico. Não vou entrar em detalhes, estou falando bem rápido só para a gente ter noção. E aí veio Jesus Cristo. João Batista, o considerado último profeta, depois veio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, como ele era judeu, ele também celebrava a Páscoa. Então uma vez por ano eles tinham que ir lá no templo de Jerusalém,
que é onde tinha aquele ritual todo para se celebrar a Páscoa. E a Páscoa celebrava o quê? Libertação do povo do Egito. Só que quando Jesus foi preso e foi julgado e foi morto, era Páscoa. Então, a sexta-feira que Jesus morreu, que estava preso na cruz, que inclusive disseram, olha, não deixa ele aí, vamos tirar o corpo dele antes que anoiteça, porque já vai entrar o sábado, que era a partir da sexta-noite, e já era a festividade de Páscoa. Todo aquele alvoroço foi no momento que tinha muita gente na terra de Jerusalém, no templo. Então, Jesus foi humilhado praticamente na frente de todas as pessoas. Coincidiu dia Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo, foi no mesmo período da Páscoa, que era a libertação do povo hebreu. Então, os judeus, quando falam em Páscoa, eles falam aqui, libertação do povo do Egito, de Israel. E nós, os cristãos que cremos em Jesus, quando falamos em Páscoa, além, naturalmente, da libertação do povo do Egito, a gente entende como Páscoa a morte e ressurreição de Cristo. Então, quando a mídia diz que Páscoa é coelho botando ovo, que coelho não bota ovo, isso é para comércio e tudo mais, e talvez até mesmo para uma certa distração, para que a gente não saiba o que é a Páscoa. Então, Páscoa, nós celebramos a Páscoa como a morte e ressurreição de Cristo. Amém. Então, isso é a Páscoa. A questão é, por que Jesus morreu e ressuscitou? Essa questão de que porque Jesus morreu e ressuscitou pode parecer um tanto óbvia para muita gente. É muito básica, mas é importante. Talvez alguns de nós possamos ter algumas dúvidas. Então, a gente vai começar a nossa palavra de hoje, ainda que rapidamente, tratando a respeito. Alguns já ouviram essa história, né? Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou Adão. Adão, não peque, tá lá, Adão, não peque. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eva foi lá, comeu do fruto. Quando Deus disse, Adão, o que foi que aconteceu? Aí Adão, homem todo macho valente, protegendo a esposa, né? Disse, olha Deus, foi ela, viu? Foi ela, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda jogou a culpa em Deus, jogou a culpa na mulher, né? Qual dele? Era para proteger a mulher. Não, Senhor, a culpa é minha. Qualquer coisa que aconteceu em relação a ela, eu sou uma culpa, eu me responsabilizo, ela é minha mulher, mas não, foi ela. Foi o Senhor que deu. Então Adão foi um baita de um covarde. Eu digo isso sabendo que todos os homens que estão na Bíblia, exceto Jesus Cristo, erraram, cometeram erros, inclusive nós, os homens de Deus hoje. E Adão foi, falando como ser humano, como o irmão dele, foi covardão, né? Jogou a culpa na mulher. E eles erraram. Mas o plano de Deus era que Adão obedecesse a Deus e fossem vários Adõezinhos na terra. Mas Adão errou, aí vem aquela história do pecado original, que dá um debate sobre isso, a gente não vai conversar. Mas Deus tinha que ter um outro plano para o mundo, porque o homem não estava mais obedecendo. De maneira que a maldade estava se multiplicando, e até a Arca de Noé teve que vir, porque o povo estava muito mal e etc. Mas todo mundo estava errando. E aí em Romanos 3,23 diz bem assim, e todos pecaram e carecem ou precisam da glória de Deus. Ou seja, ele um pouco antes, no capítulo 3 de Romanos, alguns versículos antes, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. E ele sai fazendo a sequência. Quando chega no 23, ele diz, e todos pecaram e precisam da glória de Deus. Ou seja, não há um ser humano que seja justo 100% correto. Então ninguém pode botar o dedo em Adão, né? Eu não posso colocar o dedo em Adão, porque se Adão é covardão, também tem meus defeitos, nós temos os nossos defeitos. Mas todos erraram. E no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, diz bem assim, porque o salário do pecado é a morte. Depois continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Ou seja, por causa do pecado o homem tem que morrer. Mas quem é que morre? Só o pecador? O crente nunca morre? Todos morrem, né? Então ele provavelmente não só está falando de morte física, mas morte espiritual. O homem que peca, ele morre espiritualmente, o espírito dele está morto. Mas vamos para aí. Se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, é a condenação, então todos têm que ser condenados. Que nem a gente brincava de esconde-esconde, né? Gorou o ovo, né? Gorou o ovo. Mas se todos têm que ser condenados, e aí, o que é que vai acontecer? Aí entra João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, não pereça. O salário do pecado nem a morte, mas quem crê em Jesus não vai mais morrer, mas tem a vida eterna, a salvação. Sendo assim, havia uma solução para o mundo, Jesus Cristo. Antes disso, as pessoas pecavam, tinha a lei de Moisés.
As pessoas tinham que cumprir rigorosamente a lei para que fossem salvos. Mas não tinha um que estava cumprindo a lei corretamente. Então, as pessoas tinham que morrer também. Para elas não morrer, elas faziam o quê? Elas sacrificavam um animal, outra coisa em seu lugar. Por exemplo, um cordeiro. É um animal que é o sacrifício de expiação. Pegava o cordeirinho, colocava o cordeirinho lá. O cordeiro morria no lugar da pessoa, representando aquela pessoa. Então, a pessoa pecava e matava o animal, pecava e matava o animal. Isso era uma coisa muito mecânica e as pessoas não estavam conseguindo obedecer a Deus seguindo rituais. Foi quando Jesus veio como um cordeiro vivo para todos nós. Então, Jesus Cristo, que foi o único que veio e conseguiu cumprir toda a lei, fez o que Adão não conseguiu fazer e que nenhum ser humano conseguiu fazer, que é não pecar. Ele era o único que merecia ir para o céu. Mas Jesus, que merecia ir para o céu, quando chegou lá no céu, disse bem assim: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu sei que eu mereço estar aqui no céu, eu não sou pecador. O pecador é o pessoal lá embaixo. Mas eu vou fazer o contrário, eu vou trocar de lugar para eles, com eles. Eu vou morrer, pagar o preço dos pecados dele no lugar deles. Então eu, que sou pecador, vacilão igual Adão, errei que só, aí veio Jesus Cristo, que não errou, que merecia ser salvo, e ele disse: eu vou morrer no lugar do Heber, no lugar da Crisa. Aí ele foi chicoteado no meu lugar, foi cuspido no rosto no meu lugar, ele foi colocado na coroa de espinho no meu lugar, e isso fui eu que fiz com ele, foram os meus pecados que fizeram isso com ele. Eu xinguei Jesus, falei mal dele, da família dele, humilhei ele, envergonhei ele, e no final meti prego na mão e no pé dele com ele vivo, foi torturado vivo, e depois eu matei Jesus. Então Jesus recebeu todos os pecados nele, que era meu. E agora que Jesus morreu e ressuscitou, agora ele tem o ingresso da minha salvação. Então quando eu digo bem assim, poxa vida, por mais que eu tente ser uma pessoa perfeita, eu não vou conseguir ir para o céu pelas minhas obras, pelo meu bem. Porque uma hora eu vou errar, uma hora eu vou vacilar. Todos pecarem para que precisam da glória de Deus. Então, Jesus Cristo diz para mim: eu tenho o seu ingresso. E aí o que é que eu preciso fazer? Correr para ele, né? Apelar para ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sou falho e que eu não posso ir para o céu com a força das minhas mãos, porque uma hora eu erro, uma hora eu falho. Então eu preciso apelar para Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, me perdoe. Aí quando eu corro para Jesus, que eu apelo para Ele, Ele é o caminho para que eu vá para o céu. Porque Ele morreu no meu lugar, Ele comprou o meu ingresso. Por isso que João 14,6 diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é o único caminho. E aí praticamente a gente resume a história da Páscoa. Ele foi o cordeiro que morreu no nosso lugar. Ele foi o pecador, entre aspas, que não merecia morrer pelo pecado no meu lugar. Então, por isso que a Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz hoje, o castigo que era nosso, estava sobre ele. Ele morreu por nós. E a gente vai dar uma lidinha nessa passagem. Então, se você está com sua Bíblia aí, vamos abrir Isaías 53. Isaías 53, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Isaías 56, que diz bem assim: eu estou com a Bíblia na versão Almeida Revista e atualizada. Se você está com a corrigida, NTLH, NVI, muda pouca coisa. Diz bem assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. E no versículo 6 está dizendo bem assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi a ovelha que morreu no nosso lugar. Por isso que hoje a gente não precisa mais estar sacrificando animais por nossos pecados, porque Jesus já fez o sacrifício. Ele já sacrificou por nós. Então, amém por isso. Esse é o sentido da Páscoa. Isso é a Páscoa para a gente. E esse momento da Páscoa é isso que a gente celebra: morte e ressurreição de Cristo no meu e no seu lugar. Então, nesse momento, a gente vai dar uma pausa na nossa palavra e vamos fazer uma oração.
A gente vai fazer uma oração reconhecendo para Jesus Cristo nesse exato momento, não importa se eu já sou crente há 5 anos, há 10 anos, há 20, há 30, há 100 anos. A gente vai fazer a oração do mesmo jeito. Senhor Jesus, nesse exato momento nós te agradecemos, Senhor, porque essa Páscoa que nós estamos celebrando, nós estamos lembrando a tua morte e a tua ressurreição. O Senhor morreu no meu lugar, no nosso lugar, porque eu merecia morrer ali. Eu merecia ser humilhado, ser sofrido, mas o Senhor foi humilhado, foi sofrido e foi morto no meu lugar e no nosso lugar. E agora, Senhor, porque o Senhor pagou o preço por mim, eu que sou imperfeito e não mereci para o céu e nunca vou conseguir ser digno de ir para o céu pela força das minhas mãos, nunca vou ser. Agora, através de ti, apelando para Jesus, seguindo o teu caminho, nós poderemos ir para o céu. Nós te aceitamos, Senhor. Aceitamos que o Senhor é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor nos aceite como servos, como teus, porque nós não merecemos. Apelamos para Jesus nesse momento, dizendo que só o Senhor Jesus é o digno, só o Senhor Jesus é o que tem toda a honra, e que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, para que a gente possa continuar contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, meu irmão, amém, minha irmã. Graças a Deus por isso, que a gente nunca possa esquecer disso, que a gente sempre esteja com esse pensamento nesse momento. Mas a palavra de hoje, apesar da gente ser um domingo de Páscoa, estar tratando sobre a Páscoa, é para você cristão. Para você que às vezes tem um certo tempo de cristão, que já vem um certo tempo andando nos caminhos do Senhor, e que talvez não esteja passando por bons momentos. Como assim? A gente viu que a gente precisa estar seguindo a Cristo, nós somos cristãos, seguimos ao Senhor. Aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento, a gente não precisa fazer o bem para ir para o céu. Meu Deus, ele ficou louco. Está dizendo que não precisa fazer o bem para ir para o céu. A Bíblia toda é repleta de histórias que a gente precisa se consertar, precisa corrigir. Sim, nós precisamos nos santificar, consertar, corrigir. Mas não para ir para o céu. Nós já estamos indo para o céu, nós já apelamos para Jesus. Mas é porque nós estamos indo para o céu. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos correndo atrás de fazer o bem, de fazer o que é correto. Nós cumprimos a palavra de Deus, a Bíblia, porque nós já estamos indo para o céu, nós já estamos em Cristo. Que nem um ladrão na cruz. Um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Jesus disse: olha, faz o seguinte, desce aí, passe uns 3 domingos indo para o culto, passe umas 4 semanas dando esmola, e depois faça o bem pelo menos umas 7 vezes, perdoe uma pessoa, e eu faço um combo para você, eu faço um combo. Você pode ir 2 domingos para a igreja, dê esmola 5 vezes, aí eu vou ver se você está merecendo. Não, ele não disse isso, ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Amém. Então não é com a força da nossa mão que a gente vai para o céu. Mas vamos pensar o seguinte: se aquele ladrão conseguisse sobreviver e descer da cruz e viver uma outra vida, será que ele ia viver aquela vida de pecados que ele vivia? O ladrão que se converteu? Não. Por quê? Porque ele tinha se convertido a Jesus. Ele provavelmente ia ser um homem que ele ia voltar-se para a família, deixar o roubo, o assassinato, qualquer coisa desse tipo. Podia até falhar, mas ia deixar. O que é que a gente está querendo dizer com isso? Nós fazemos o bem e cumprimos a Bíblia, porque nós já estamos em Cristo e já estamos indo para o céu. Então eu não vou fazer o bem para ir para o céu, vou fazer porque eu estou nele, como forma de gratidão a ele. Isso é o que a gente chama de santificação. Estou falando tudo isso por quê? Porque nós, quando estamos fazendo bem, quando estamos vivendo segundo Cristo nessa nova vida, porque já não vivo eu, mas Cristo vivo em mim, porque o velho homem já passou e agora é o novo homem, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, como Paulo fala para a gente. Nós agora somos testemunhas de Cristo. Era para ser um monte de Adãozinho na terra, para multiplicar. Deus disse para Adão: multiplique. Mas Adão errou. E agora o plano de salvação mudou. O plano de salvação foi trazer Jesus Cristo no nosso lugar. E hoje, você e eu, não somos mais Adãozinhos, carne. Temos a carne de Adão, temos a natureza de Adão, mas o nosso objetivo agora é ser vários Jesusinhos, vários cristinhos aqui na terra. Testemunhas de Jesus. Como Paulo falou, eu estou com um rascunho aqui, está lá em 1 Coríntios 1, no versículo 6, ele diz bem assim, eu estou com um rascunho aqui para a gente poupar tempo, ele diz: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Lá no versículo 8 ele também diz bem assim:
o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus. Aí já vem a pergunta, né? Como é que eu estou testemunha de Jesus? Como é que eu estou representando Jesus na frente da minha mulher? Não falo. Como é que eu estou testemunhando de Jesus no meu trabalho? Como é que eu estou testemunhando Jesus na minha escola? Como é que eu estou testemunhando Jesus na vida da sociedade, também na igreja, em todos os lugares? É um motivo para a gente refletir, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente é testemunha de Jesus, a gente é Jesusinho, a gente é cristinhos na terra, nós somos outros Cristos. É como se fosse isso. Estranho, né? Mas é isso. Então nós temos que andar no caminho corretíssimo, assim como Jesus andou. Mas se a gente é outro Cristo, somos cristinhos e faz o que Jesus fez, a gente vai passar pelo que Jesus passou. E é aqui onde a gente quer entrar na nossa mensagem. Como foi Jesus? Como foi a vida dele? E o interessante é que a vida de Jesus não foi fácil. Vamos voltar para Isaías 53. Isaías 53, se você tiver com sua Bíblia aberta, pode ler. Pouco antes, a gente leu o versículo 5, leu o versículo 6. Pouco antes do versículo 5, versículo 6, ele diz bem assim, já lá no versículo 2, a partir da metade do versículo 2, ele diz bem assim, ó, não tinha aparência nem formosura. Esse livro de Isaías é um livro do Antigo Testamento, ou seja, ele vem antes de Jesus Cristo. Se ele é Antigo Testamento, ele fez uma profecia a respeito de Jesus, porque Jesus ainda ia vir. É um livro profético, messiânico, ou seja, profeta a respeito do Messias. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia no que nos agradasse, ou seja, era um homem sem beleza, sem chamar atenção. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer ou sofrer. E como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4 diz bem assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos ou o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o versículo 5 que a gente leu mais uma vez diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas nós somos sarados. E a gente vê que a situação com Jesus era meio pesada. Jesus era um homem de dores. Ele era, como aqui fala no versículo 3, ele sabia o que era padecer, sabia o que era sofrer. Era um homem de dores. Então, minha irmã, meu irmão, e a gente começa a palavra chave para a gente no seguinte sentido. É uma coisa séria, é uma coisa forte, mas é uma verdade. Como é que eu, Eberton, quero ser servo de Jesus e não quero passar por dores? É impossível. É impossível. Jesus era vivido em dores. Então, uma coisa que serve para a gente entender, não para a gente se preocupar, mas para a gente entender, é que as dores fazem parte da vida de um cristão. As tribulações vêm. É por isso que lá em Marcos 8:34, a gente leu Isaías 53, lá em Marcos 8:34, ele também fala, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, poxa, negar a mim mesmo é deixar de fazer aquilo que eu quero e fazer o que Jesus quer. Então, como é que eu quero seguir Jesus fazendo aquilo que eu quero? Não dá. Tomar a cruz. O que seria tomar a cruz? No mínimo, carregar um peso muito grande. Com dificuldades, né? Tome sua cruz e siga-me. Então não vou ser crente. Para que eu vou ser crente se eu vou sofrer? Vou para o mundo. Aí a gente bate as caras para o mundo, né? Mas quando a gente vê o mundo, aquele mundo tenebroso que está hoje, o que é que a gente está vendo hoje no mundo? Traições,
esculhambação, mentiras, cada um se comendo, o povo destruindo uns aos outros, os ricos oprimindo os pobres, ninguém confia em ninguém, todo mundo se matando, justiça não existe mais. Quem tem dinheiro compra. Então a injustiça está rodando solta aí, violência, transgressão. Amigo não tem como se confiar. Se dentro da igreja está difícil, imagine no mundo. Se dentro da igreja está difícil conseguir um marido, um cônjuge, imagine no mundo. Para encontrar um homem está difícil, lá no mundo é que é difícil mesmo, porque ninguém respeita ninguém. Então é para o mundo que eu vou sofrer no mundo. O mundo que é mau, que é perverso, que as pessoas roubam, mentem, enrolam, enganam, que dá lona, dá rasteira, fecha a porta do mundo. Lá tem muito sofrimento também, meu irmão e minha irmã. Lá não só tem alegria, eu vou viver feliz, vou viver... Não, isso é tudo isca. Aí quando eu vou para bebida achando que é coisa boa, eu entro no vício. E estou viciado em bebida, e quando o homem está bêbado faz o quê? Se passa por ridículo, bate nas pessoas, quando não é apanhado, vai para frente do carro, é atropelado. Aí entra no mundo das drogas lá no mundo, na prostituição, no mundo das doenças. Então o mundo não é o melhor lugar para ninguém. Ele diz que é legal, que tem felicidade lá, mas não tem, é só dor. As pessoas do mundo que vivem no mundo choram e não querem essa vida. Mas e agora que eu estou na igreja? Tá, vou sair do mundo e vou para a igreja, porque me disseram na igreja, se você virar crente, seus problemas vão se acabar. Mentira. Segundo a Bíblia, é mentira. Então, o que é que eu posso ter com Jesus? Jesus não oferece pra gente, a Bíblia, a palavra de Deus, não oferece pra gente uma vida fácil, uma vida sem problemas, minha irmã. Mas o cristão pode ter a verdadeira paz em Cristo, é uma vida boa. O problema é que a gente define vida boa como vida fácil, vida sem sofrimento. Só alegria, tomando água de coco, isso não é vida boa. A vida boa pode ser em meio ao sofrimento, apesar de ser difícil. Então, quando a gente se converte, a gente não tem uma vida mais fácil, tem uma vida difícil, até mesmo mais difícil se brincar. Mas a gente deixa de ter uma vida esculhambada do mundo para ver uma vida boa na paz de Cristo Jesus. E por incrível que pareça, com alegria, sim, mesmo em meio ao choro. Agora endoidou, né? A Bíblia fala. O que é que a Bíblia fala? João 16:33 diz bem assim: no mundo vocês vão ter aflições. Então Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ter problema. Mas tenha bom ânimo no meio dos problemas. E aí está a chave. O chave é a gente ter ânimo, a gente ter essa alegria difícil no meio das tribulações. Porque se a gente for esperar não ter tribulação para ser feliz, a gente nunca vai ser. Mas a Bíblia diz que é para a gente ser feliz. O crente agora, você não acabou de dizer que o crente é só para viver triste, chorando. Não. A Bíblia está repleta. Quando a gente pega Mateus 5, o Sermão do Monte, logo no começo ele diz, bem-aventurados são os, ou seja, felizes são os que fazem isso, os que fazem aquilo. Felizes são os que choram. Felizes são os que choram. Jesus falou. Se Jesus falou, quem sou eu para contrariar? A questão, de novo, é o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é ter uma mansão, um carro, 2 carrão, para quem é homem ter muita mulher, para quem é mulher ter muita joia, dinheiro e enfim. Aquilo que a gente quer ser feliz não é isso. A verdadeira felicidade para a gente não é o que a gente define como felicidade, mas aquilo que Jesus Cristo define como felicidade na nossa vida. Com isso a gente conclui. O cristão pode e deve ser feliz, alegre. Porque o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Amor, ele fala primeiro, amor das 9 partes do fruto do Espírito. O segundo é gozo ou alegria. Então a alegria é um fruto do Espírito. E Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tenham um ânimo bom. Concluindo isso, nós, os cristãos, à medida que somos a imagem e semelhança de Cristo, vamos passar por momentos difíceis, minha irmã e meu irmão. Você está passando por um momento difícil e não é por consequência do pecado, você sabe que não é por consequência do pecado, porque às vezes a gente sofre porque está pecando, não quer abrir mão do pecado, aí está sofrendo como consequência. Mas você sabe que não é, sabe que está nos caminhos do Senhor, é porque você é cristão, é porque você é crente, é porque você é um homem, uma mulher de Deus. Está no caminho certo. É difícil falar isso, né? Porque dói, quando a gente está num momento difícil, dói. Dói.
Às vezes a gente é esnobado, né? Foi esnobado, foi humilhado, sem ter dado motivo. É porque você é cristão. Continua, minha irmã e meu irmão. Continua que está no caminho certo. No domingo de Páscoa, a mensagem hoje é para você, minha irmã e meu irmão, que está nos caminhos do Senhor e que está sofrendo nele. Está perdendo os recursos. O pouco recurso que eu tinha, tive que dividir com alguém, porque eu não aguentava ver a pessoa daquele jeito. E agora o restinho que eu tenho, perdi. Não tenho mais nada de recurso. Jesus é com você. Continua nele. É difícil a gente depender de Jesus, né? Aprender a depender dele. Mas ele é contigo. Às vezes a gente está perdendo recurso, às vezes a gente está se sentindo só. Olha para um lado, olha para o outro, mas não tem ninguém me vendo. Tanta gente está cercada de mim, mas ninguém está vendo minha situação, estou sozinho. É sozinho mesmo, entra no quarto, chora, bota o joelho no chão. Se não é por pecado, está nos caminhos do Senhor. E às vezes a pessoa está até sem ouvir a voz de Deus, né? Nunca mais ouvi a voz de Deus. Parece que o Senhor me esqueceu. Eu acho que o Senhor Deus me esqueceu. Jesus só pode ter esquecido de mim, porque ele não está vendo esse sofrimento. Se você falou isso, Deus está falando com você essa noite. E essa palavra é para você. Ele é voz para você nessa noite. Ele ouve, ele está te ouvindo, ele está te vendo. E a gente vai entrar nesse momento, tanto para entrar para concluir também, no versículo chave do nosso momento de hoje, que está lá em 1 Crônicas. A gente vai ler uma parte bem rápida. 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Isso também está lá escrito em Samuel 24, 2 Samuel 24. Que é aquela história de Davi, que Davi erra, Davi peca contra Deus, faz uma coisa errada, ele faz um censo que não deveria fazer, porque ele tinha perdido a guerra, queria agir por ele mesmo, fez um censo. Depois Deus chegou para Davi e falou bem assim. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 11. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, Gade foi o homem que foi voz de Deus para Davi, e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Versículo 12. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada do teu inimigo te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, ou doenças, né, na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Que situação difícil, né? Ou 3 anos de fome, ou 3 meses para os inimigos verem meter espadada nele, ou então 3 dias com doenças na terra, peste na terra, e o anjo do Senhor enviado e as pessoas morrerem, né? Davi estava naquela famosa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí eu volto. Se for para o mundo, é muito pior. Eu vou para o mundo, não vá. Mas eu estou sofrendo nos caminhos do Senhor. O que foi que Davi respondeu? Davi disse bem assim no versículo 13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Claro, uma situação dessa, né? Mas ele disse, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, que são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Minha irmã e meu irmão, é para sofrer? Vamos sofrer com Jesus. Vamos sofrer por Ele. Vamos sofrer porque a gente tem que quebrar o nosso eu. Vamos sofrer porque a gente tem que controlar a nossa língua. Vamos sofrer porque a gente tem que obedecer. Vamos sofrer porque a gente está obedecendo. Vamos sofrer porque a gente está sendo atacado. Vamos sofrer porque o nosso comportamento está incomodando o mundo. Mas não vamos sofrer lá no mundo, não. O mundo não é fácil. O mundo está piorando, está passando por essa pandemia, por essa crise. E vai piorar. Porque o mundo é assim, o mundo jaz no maligno. A gente nunca vai ter uma vida fácil, uma vida de regalias. Não, não vai. Vai ter uma vida difícil, mas a gente pode alcançar sim, deve e vai alcançar paz em Cristo Jesus. Ainda que isso seja em meio às tribulações, o gozo de Jesus vai vir na minha e na sua vida. Sofre com Jesus. Essa é a palavra-chave de Deus essa noite. Não reclama porque está sofrendo em mim, por mim. Está sofrendo na minha presença, sofre na minha presença. Jesus também sofreu. Vai valer a pena, está valendo a pena.
Almas vão ser convertidas através da sua vida. Pessoas vão ser restauradas, restabelecidas através da sua vida. Nesse sofrimento que você e eu podemos estar passando, a gente está aprendendo. A gente está sendo perseverante. A gente está aprendendo. E para fechar esse momento nosso, Deus diz uma palavra para a gente. Está lá em Isaías 41. Isaías 41, a partir do versículo 8. Situação difícil, né? Às vezes a gente quer um momento de tranquilidade, mas é só guerra. O mundo é uma guerra. Mas se nós estamos em Jesus, é melhor estar sofrendo nos pés dele, chorando nos pés dele, do que lá fora pelos homens, pelas pessoas enganando, mentindo, traindo e roubando. Vamos sofrer aqui com Jesus, fazendo a vontade dele, na presença dele. É melhor estar na mão do Senhor, que muitíssimas são suas misericórdias, e Ele nos ama, e a gente está sofrendo porque Ele sofreu, estamos sofrendo porque nós somos cristãos, assim como Jesus aconteceu com Ele, está acontecendo conosco, mas um dia, na eternidade, quando Ele reinar em glória, nós também vamos estar em glória com Ele lá. A questão é que às vezes a gente quer glória aqui, né, pra gente. Eu sou, cara, não, glória não é para ser pra gente aqui, é para ser pra gente lá com Ele no futuro, quando Ele voltar. Sabe, o Deus não me ouve, Ele te ouve. E lá em Isaías 41, no versículo 8, ele diz bem assim: para você, Israel, que às vezes tem até dúvida se realmente é servo do Senhor pelo tanto que está sofrendo. Ele diz bem assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi ou quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Você é descendente de Abraão, amigo do Senhor. Versículo 9: tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Às vezes a gente se acha tão pequeno, né? Ninguém me vê. Lá na igreja a minha função é limpar o banquinho, é ficar quietinho, é só uma pessoazinha da intercessão. Ah, mas como Deus move através dessa intercessão. Às vezes você não está fazendo nem função nenhuma, é só uma pessoazinha ali, mas no seu quarto está orando. Ah, como Jesus está movendo naquele lugar sem ninguém ver, através da sua oração lá do seu quarto. É do seu cantinho escondido e anônimo que Deus está te vendo. E é dali que Ele te escolheu, e dali que Ele te usa, e que te opera e ainda vai usar muito mais na sua vida. E Ele diz bem assim, no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel, a minha mão direita fiel. Minha irmã, meu irmão, não temas, porque Deus é contigo e é comigo. Está sofrendo? Não tem outra saída. Está chorando? Então vamos chorar, mas vamos chorar nos pés de Jesus. Está sentindo só? Fala para Jesus. Está achando que o seu Deus nunca mais falou com você? Ele está falando nesse momento. Continue, não temas. A vida não está fácil, está difícil, está para todo mundo. Mas é melhor estar difícil na presença dele do que no mundo. Eu nunca vou ser feliz, vai. No meio da dificuldade, quando a gente cumpre a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, faz o que nela está escrito, a gente tem a felicidade em Cristo, ainda que seja no meio das dificuldades. Jesus disse, felizes são os que choram, os que são pobres de espírito. E ele fala como é que o marido deve agir com a esposa. Ele fala como é que a esposa deve agir com o marido. Ele fala que a gente deve controlar a nossa língua, que a gente deve falar a verdade. Se a gente cumpre o que está aí, por mais seja difícil para muita gente, a gente vai alcançar a felicidade em Cristo, no meio dessas dificuldades. E Jesus diz para mim e para você, não temas, não tenha medo. Eu passei pelo que você passou. Eu sou contigo. Amém. Vamos encerrar esse momento com louvor. Vamos encerrar esse momento com louvor. Ouvido? Qual foi o tom? Vamos cantar um hino que ele diz que ele deixa claro um certo preço que a gente paga por servir ao Senhor, por seguir Jesus. Mas que vale a pena esse preço, né? Pedro disse, para onde é que eu vou, Senhor? Para onde é que eu irei, Senhor? Para onde é que eu vou? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou para o mundo? Prefiro sofrer com o Senhor do que ir lá para o mundo, achando que estou sendo feliz e sofrendo.
Amém, né? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei, porque comigo estará. Para onde é que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Então, que a gente possa nessa noite dizer: Senhor Jesus,
é melhor sofrer com Jesus do que sofrer no mundo, sofrer pelo mundo. Pode lá. É melhor sofrer com Jesus do que sofrer no mundo. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Amém, meu irmão, meu irmão? Nós vamos encerrar esse momento. Foi um momento um pouco rápido, mas um momento muito precioso de Jesus pra gente. Eu estou vendo algumas pessoas falando ali. Irmã Darlene, a irmã Rosilda, a paz do Senhor, minha irmã. Rodrigo, amém, meu irmão. O pessoal está assinando a paz do Senhor para todos. É uma alegria a gente estar mais uma vez aqui juntos, né? Se vendo. A gente sente falta de todos, sente falta do pessoal que é da igreja, que está aqui. O Anderson também, a paz, Anderson. O Anderson da paz. E a Germana, que está ali do lado dele também. Um abraço para vocês. A gente sente falta do pessoal desse momento, né, que a gente está junto. De não estar presente fisicamente, mas a gente está conseguindo estar junto aqui. E é uma alegria, né? A gente mata a saudade, a gente se vê por aqui, se abraça. Estou vendo o pessoal comentando. E também quem não é da igreja que está aqui, obrigado pela sua presença. Quem não é da igreja do Nazareno Farol, mas está aqui compartilhando, vendo esse momento junto com a gente, se abraçando. A gente junto, louvando, ouvindo a palavra do Senhor, essa palavra maravilhosa que Deus traz para a gente, a palavra dele. Que a gente renova, que a gente respira. E que quando a gente cansa no meio da luta, da tribulação, tem aquele momento que a gente diz assim, olha, acabou, parou, não dá, cansei. Eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu tenho até uma certa experiência no caminho do Senhor, mas simplesmente acabaram as forças, parou. Não dá mais. Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a gente para, descansa, não tem o que fazer e continua nele, né? Continua nele. Porque Jesus Cristo é o nosso caminho, a verdade é a vida. Para, Aparecido Apolinário da Silva. Para, um abraço para você, meu irmão. Estou vendo seu comentário. Um abraço para todos, gente. Que momento bom. Apesar do nosso culto ter acabado, dá vontade da gente ficar aqui conversando, compartilhando, né? Chegou. A gente está se despedindo do pessoal aqui. Esquece de estar assim. O Para tá aí também. Eu vi. Viu? Oi, Para, paz. A tocadora. Pessoal, uma alegria vê-los novamente. Então, Aqui o pessoal. Falou com o pessoal aqui? falei com muitos deles que estão falando também. Então, um grande abraço para todos, minha irmã, meu irmão. Que Deus continue conosco. Que Deus seja com a gente nesse domingo de Páscoa, mas que Deus também continue com a gente na segunda-feira, na terça-feira, nesses momentos que não tão fáceis para a gente, momentos diferentes, rotinas diferentes, mas que Deus seja com a gente, né? Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Próximo domingo, se o Deus nos permita, a gente vai estar se encontrando mais uma vez. Estaremos nos vendo mais uma vez. Amém, minha irmã, meu irmão? Um grande abraço para vocês. Kátia Vieira. Rosa, Kátia, a paz para vocês. Obrigada, né, pela presença aqui. O Lucas. A Lu, paz, Lu, amor e beijo. Quem mais? Pode dar aqui, por favor. Eu vi, mandei um abraço para eles também. Muito bom, graças a Deus. Vamos lá, né? Encerrar. É tão ruim parar, né? É bom ficar conversando com o pessoal, falando com eles aqui, né? Deus continue conosco, né? Amém. Que essa noite seja uma noite tão feliz, que a gente durma bem, nesse calorzão, né? Bote o ventilador se for o caso, se não for no ventilador, for no calor, mas que a gente durma bem, durma em paz, durma tranquilo, com Jesus no nosso barco. Amém. Um dia esse mundo vai acabar, esse sofrimento vai acabar e a gente vai estar com ele na glória. E aí sim, lá vai ser só alegria e momento de paz, sem as tribulações que o mundo tem. Amém? Pastor Emerson, a paz, viu, para você. Pastor Emerson, também. um beijo. Para sua bacana. família, a gente tá com saudade de vocês. Pastor Emerson, Amém, paz Pastor para o Emerson, senhor. paz. Né, A todos Lu que também. participaram desse momento conosco. A gente tá morrendo de saudade Valquíria de vocês. também. Valquíria, paz, minha irmã. Gisele, paz. Que bom, né? Todos ali. A Érica, saudades, Érica, paz para você também. Obrigada por participar conosco aqui neste momento. A todos que participaram, né? Que tiraram um tempinho para atender ao convite de celebrar ao Senhor, de adorar o Senhor juntos, né? Logo, logo tudo isso acaba, a gente vai estar voltando às nossas atividades normais, né? E nós estamos morrendo de saudade que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana de paz, de tranquilidade
e que vocês continuem firmes no Senhor, né? Como diz no Salmos 46, Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Então fique tranquila, calma o coração, que Deus está com você. Que você tenha uma semana abençoada. Amém. Amém? Ah, desliga a tua presa lá que eu não posso ficar aqui conversando. Vou apertar em concluir. Tchau, gente. Um abraço, Cheiro, pessoal. a paz. Eu acho que não foi não, nem a câmera tá querendo se despedir.